Pessoal, sejam muito bem-vindos à continuação do nosso curso Kaizen, também conhecido no mercado como melhoria contínua. Neste tópico, nós vamos abordar propriamente sobre o programa Kaizen. O programa Kaizen, já adiantando, ele faz parte de uma cultura organizacional. Não se diz que uma empresa tem um programa Kaizen quando apenas um setor está envolvido, quando se apenas uma equipe está envolvida. O programa Kaizen ele é abrangente. Ele começa desde a mais alta direção e vai se espalhando por todos os setores a fim de que todos se envolvam. Eu, como consultor há mais de 35 anos, tenho visto em várias empresas que uma equipe resolve implantar um programa de melhoria numa máquina. Aí diz, nós temos Kaizen. Muitas vezes nem o gerente da área sabe, muitas vezes nem o diretor industrial, muito menos o CEO. Isso não é programa Kaizen. Não é assim que a Toyota ensina. O programa Kaizen é uma das ferramentas fortes do sistema Toyota de produção. A gente nem chama programa Kaizen, a gente chama filosofia Kaizen, porque precisa de uma mudança de mentalidade. Não é como a receita de bolo que você segue o passo a passo e consegue o resultado. Você precisa estruturar a empresa para que o programa Kaizen dê resultado. Muitas empresas que se aventuram por um simples método Kaizen, vamos dizer assim, que não é método, tá? Eu estou dizendo como exemplo. O Kaizen aqui não funcionou. Porque fez numa equipe. Fez numa equipe de manutenção, fez numa equipezinha de produção, sem outros setores estarem envolvidos, sem outros setores conversarem, sem ter uma estrutura típica do que é um programa Kaizen, um programa de melhoria contínua. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, o programa Kaizen, ok? Vamos em frente? Fica comigo, você vai entender com muita propriedade. Eu trabalho com Kaizen desde 87. Eu sei bem o que é programa Kaizen, já implantado em 9 multinacionais, sem falar das centenas de empresas que eu dei cursos só sobre Kaizen, melhoria contínua, e que o que eu mais vi no mercado foi empresas que não adotam a filosofia Kaizen e pelo fato de ter uma equipe fazendo uma melhoria, chama que nós estamos fazendo um programa de melhoria Kaizen. Está errado, ok? O programa Kaizen ele é abrangente, como nós veremos agora no próximo slide. Olha só, a gente chama até programa Kaizen empresarial ou organizacional, porque como eu já falei no início, ele abrange todos os setores da empresa. Veja que o programa Kaizen tem que estar alinhado. Presta atenção. Um programa de Kaizen empresarial atua de acordo com a política organizacional, visando o quê? Produção enxuta e a melhoria contínua. Aí eu venho de novo na mesma tecla, política organizacional. É algo isolado, gente? De forma nenhuma. Ele tem que seguir a política da empresa organizacional. Por exemplo, se tiver uma matriz nos Estados Unidos e várias filiais no Brasil, essas empresas têm que conversarem a mesma língua. E por que fala de produção enxuta? Enxuta veio da filosofia do sistema Toyota de produção, o Lean. Lean quer dizer enxuto, quer dizer sem desperdícios. Ou seja, está intimamente ligado ao sistema Toyota de produção. Já denota que não é algo isolado, não é uma ilha. Você nunca pode dizer que implantou um programa Kaizen no setor, sendo totalmente fechado naquele setor, por exemplo, expedição, almoxarifado, manutenção, recursos humanos, produção, qualidade. Qualidade implantou o programa Kaizen. Implantou o programa Kaizen, não. Você implantou uma tarefa de melhoria. O programa Kaizen é algo mais profundo e é uma filosofia, tá certo? E que também é conhecido como melhoria contínua. Muita gente bate no peito dizendo: nós estamos lançando agora um sistema de melhoria contínua, como se fosse algo
criado em 2024. Não, querido. Você está falando do sistema Toyota de produção que começou nos teares da Toyota, no Japão, antes de 1900. Então a gente está falando de algo bastante antigo, com mais de 100 anos. Então, por favor, não venha dizer que está falando de melhoria contínua como se fosse a mais nova das inovações. Porque eu tenho visto um monte de pessoas que não sabem o que é Kaizen, verdadeiros charlatões se propondo a ensinar melhoria contínua, e não diz que melhoria contínua é Kaizen, que é a palavra em japonês, que quer dizer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, um sistema que está sempre melhorando, ok? Como qualquer outra política operacional, este programa existe para garantir que sejam feitas as melhorias e que a gestão esteja por trás dos esforços. É isolado? Não. A gestão tem que estar por trás dos esforços, dando o quê? Suporte, dando o quê? Suprindo as necessidades, dando o quê? Suporte ao tempo que os operadores, que os coordenadores, que os encarregados, que os líderes, que os gerentes vão precisar para fazerem reuniões, para executarem um programa Kaizen como realmente é, e não como a empresa acha que é. O que eu mais vi até hoje, comecei a trabalhar em 80 e a gente está em 2024, então dá para calcular que são 44 anos. Não é pouca coisa, né? Não precisa nem dizer. 44 anos trabalhando com isso, apesar de o sistema Toyota de produção ter sido escrito no livro A Máquina que Mudou o Mundo pelos engenheiros do MIT. Aí isso foi em 87, não significa dizer que o Kaizen começou em 87. Começou bem antes com o Taishi Ono, que entrou como estagiário na Toyota. Mas aí é outra história, para não se alongar demais. Vamos ver agora os estágios iniciais. Nos estágios iniciais de uma jornada de produção enxuta, olha a palavra, jornada. A gente tem como exemplo o filme Jornada nas Estrelas. Era rápida aquela jornada? Segundo a série, até hoje não acabou. Eles continuam pelo universo aí fazendo jornada. Jornada não é algo que começa hoje e termina amanhã. É uma filosofia que se implanta e ela tem por base a duração. Porque você vai acompanhando a melhoria contínua na medida que o tempo vai passando. Não é no estalar de dedo. Não é da noite para o dia. Muitas empresas erram na implantação de um programa Kaizen. Por quê? Porque os líderes de hoje são muito apressados. Então eles querem começar algo hoje e amanhã quer que o KPI, ou seja, o indicador-chave de performance, mostre o resultado. Você vai se frustrar, amigo. Então procure outra coisa, não procure o Kaizen. Tá certo? Porque Kaizen não é isso. Eu gosto aqui de ser bem claro, bem enfático, para desmistificar muitos erros que são propagados, erros que estão no mercado e que até prejudicam pessoas. Pessoas são responsabilizadas pelo insucesso daquele minúsculo projeto que ele ousa chamar de jornada Kaizen ou jornada de melhoria contínua. E não tem nada a ver. Dando continuidade. As empresas se deparam com vários desafios e obstáculos que dificultam a eficiência e a rapidez com que os novos processos de produção enxuta sejam implantados. Vocês acham que uma mudança de cultura, uma mudança de filosofia acontece da noite para o dia? Evidentemente que não. Se é uma jornada Kaizen, se é uma mudança de filosofia, tem que começar de cima para baixo. O CEO tem que estar envolvido, ele tem que estar engajado com a equipe, ele tem que estar engajado com os líderes, com os gerentes, com os coordenadores, com os encarregados, com os líderes de produção, com o pessoal de produção. Por quê? Porque isso tem uma grande influência na absorção da filosofia. As pessoas começam a ver com clareza, com certeza, que aquilo foi abraçado pela alta gestão. Vão surgir obstáculos?
Evidentemente que sim. Se a gente muda a receita de um alimento, de um prato, por exemplo, de um bolo, de uma torta, e tem problema, quanto mais uma mudança de uma filosofia. Uma empresa que nunca trabalhou com produção enxuta. O que é produção enxuta, mais uma vez falando? Produção lean, sem os 8 desperdícios, que nós ainda iremos abordar. Mas já fique preparado. A produção enxuta ou produção lean, vem de uma palavra em inglês que quer dizer enxuta, mas que no Brasil parece mais o oposto de molhado. Mas não é isso. É livre de desperdícios. Ok? Dando continuidade. Tudo isso será implantado. Mas será implantado de uma vez? Não. Gradativamente. Não espere que uma jornada Kaizen começa numa semana e termina na outra. Você vai ver que o planejamento das atividades Kaizen são no mínimo 3 semanas. Uma para planejar, outra para executar, outra para auditar, e através da auditoria você verifica o que não foi feito e refaz, que é aquele velho ciclo PDCA. Tá vendo como a metodologia, a filosofia Kaizen é abrangente? Eu já falei de uma outra PDCA, criado por Schwartz e disseminado no mundo todo por Demme, mas que foi incorporado ao programa de melhoria contínua. Tanto é que muitos chamam PDCA de melhoria contínua. Não é. PDCA não é melhoria contínua. É uma ferramenta. Veja que eu sou bem claro. As pessoas confundem o nome do conjunto com o nome de um elemento. Kaizen ou produção livre de desperdícios, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, confundem com a ferramenta de um conjunto maior. Sistema Toyota de produção, o Kaizen está dentro e o PDCA está dentro de outra circunferência, tá? Então não confundam PDCA com Kaizen. O PDCA é uma ferramenta que se usa no Kaizen, que faz parte de um conjunto universo chamado Sistema Toyota de produção. Vamos dar continuidade, gente? Vamos para o próximo? Vamos em frente. Tá ficando bom, tá ficando ótimo.